Bom dia a todos. Eu queria, antes de começar, pedir desculpa para vocês, porque eu peguei uma infecção de garganta. Então, vocês deram sorte e azar. Sorte, porque eu não consegui falar tão rápido, eu tenho um pouco de mania de falar rápido, mas como a voz não está saindo essa beleza, não vou conseguir falar tão rápido. E azar, vocês vão ter que escutar uma voz um pouco doente, né? Mas eu espero que a gente consiga chegar até a mensagem. Vocês vão pedir um pouquinho de paciência com essa voz meio rouca, meio estranha, mas estamos juntos. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui estava em Foz do Iguaçu? Só para eu ter uma noção. Quem aqui foi para BH, Belo Horizonte? Beleza. Quem hoje exerce a função de agente de desenvolvimento há mais de um ano? Então, e quem está há menos de um ano, quem entrou tem pouquinho tempo? A gente tem uma plateia bem misturada, né? O que a gente vai conversar aqui sobre com vocês? O agente de desenvolvimento, ele foi criado para representar, para ser a pessoa que pensa sobre o desenvolvimento na prefeitura. Ele é, como o prefeito diz, um elo entre a sociedade e a prefeitura. É uma pessoa que está pensando 24 horas em como fazer o município melhorar. E como a gente consegue fazer isso a partir da economia do município, dos pequenos negócios. Só que aí a gente tem uma dificuldade, e a gente escuta isso em muitos eventos. Mas como é que eu mostro para o prefeito que a função do agente de desenvolvimento é importante? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente vira para o prefeito e fala, prefeito, ser agente de desenvolvimento, ter agente de desenvolvimento no município, apoiar o agente é importante. Bom, muita gente tem dificuldade. E aí a nossa ideia aqui nesse painel é mostrar para vocês que, através do trabalho de vocês, das entregas de vocês, é possível mostrar tanto para o prefeito quanto para a sociedade a importância do agente de desenvolvimento. No painel do André, ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre o papel do agente. Então, a gente não vai refletir sobre isso, mas hoje a gente vai refletir sobre como a gente mostra que o trabalho de vocês está sendo bem realizado e como é que a gente coloca isso para fora, coloca isso na rua, como é que a gente cacareja, como diz o André. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre insumos e evidências na gestão orientadas para resultados. Mas para a gente falar sobre isso, a gente tem que ter um pouquinho, alinhar o conceito de gestão orientada para resultados. A gestão orientada para resultados é uma coisa que o Sebrae usa, né, Sandra? A gente tem, nos nossos trabalhos, a gente tem essa coisa da gestão ser orientada para resultados. Por quê? A gente tira o foco dos processos e coloca o foco nas entregas, nos resultados, nas respostas, naquilo que a gente dá para a sociedade. Então, a gestão orientada para resultados, ela, ao invés de pensar nos processos, ou seja, nos meios, em como eu vou chegar nos lugares, ela pensa já nos lugares, já nas respostas. E ela pensa também na transformação das estratégias, das escolhas em ações e metas concretas. Porque não adianta a gente ter uma série de coisas que a gente vai fazer, uma série de estratégias, mas a gente não pensa em qual é a meta, como é que a gente vai fazer aquilo. Ela também tem a capacidade de integrar os esforços das equipes. Por quê? Na gestão para resultados, não importa a minha caixinha. Então, não importa se eu sou da secretaria que cuida da licitação ou se eu sou da secretaria que cuida de processo, se eu estou na fazenda ou se eu estou no pagamento. O que importa é aquilo que a gente dá, o resultado, o reflexo disso. E a gestão para resultados também tem um ponto bastante importante, que é a avaliação contínua. Por quê? Na avaliação, a gente para e pensa, será que a gente está no caminho certo? Será que o que eu fiz, o que eu projetei, eu consegui fazer? Então, a ideia da gestão orientada para resultados é a gente pensar na avaliação contínua. Por quê? Porque na gestão orientada para resultados, o desempenho é dado pela soma do esforço e dos resultados. Então, vocês, os agentes de desenvolvimento, o agente do Sebrae, a gente é avaliado pela sociedade, pelas pessoas, pelos nossos pares, por aquilo, pelo esforço que a gente imprimiu. Obrigada, gente, desculpa, vou dar umas tossidinhas porque está meio...
esforço que a gente tem e pelo resultado. Por quê? Porque se a gente só mede esforço, eu tenho certeza aqui que todos vocês já passaram pela situação de achar assim, nossa, gente, eu já trabalhei demais. Esse mês eu trabalhei muito. Aí na hora que você para e pensa, você fala assim, quais foram as minhas entregas? Aí você, meu Deus, eu respondi um monte de e-mail, eu falei com um monte de gente no telefone, eu fiz um monte de trem, mas aí na hora que eu paro e penso assim, quais foram as entregas que eu fiz? E eu não fiz nada. Porque a gente acaba entrando numa coisa de resolver, e tudo vira urgente, tudo tem que apagar incêndio, e a gente acaba esquecendo dos nossos resultados, das nossas entregas. Então, às vezes, a gente se esforça muito, mas os resultados não são tão palpáveis, são tão visíveis. Então, a ideia é que a gente tendo meta, a gente tendo todos os processos, a gente consegue saber onde a gente está chegando. Como é que a gente chega no resultado? Bom, existem milhões de teorias, milhões de pessoas que falam sobre o resultado. Eu escolhi uma delas. E é o que acontece. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Então, eu preciso ter uma estratégia, né? Eu preciso saber aonde eu vou chegar e como eu vou fazer isso. A gente precisa definir quais são os recursos. Saber quem são as pessoas, qual é o recurso financeiro disponível, qual é a estrutura que a gente tem. A gente tem que saber quais são os processos, então eu tenho que saber por onde eu tenho que passar, quais são as secretarias que eu tenho que conversar para fazer com que no meu município a empresa possa ser aberta um dia. Quais são as secretarias que eu tenho que conversar, quem são as pessoas com quem eu tenho que falar para conseguir fazer o edital exclusivo de 80 mil. Então, quando a gente conversa no curso de AD básico que vocês já devem ter feito, quando a gente tem um plano, a gente faz isso para poder dar um caminho para vocês, para chegar no resultado. E a gente precisa saber quem são as pessoas. A gente tem uma coisa assim, né? A primeira vez que vai no evento de agente de desenvolvimento, que faz o curso, a pessoa fica um pouco assustada, porque você fala, meu Deus, eu tenho que mexer com o processo, eu tenho que mexer com licitação, eu tenho que mexer com o meio, eu tenho que mexer com o plano de trabalho, eu tenho que mexer com o desenvolvimento, eu tenho que mexer com o empresário, eu tenho que mexer com a sociedade. Deus é mais, não vai dar tempo. Por quê? Que dá tempo. Porque a intenção é que o agente de desenvolvimento não seja o cara que vai lá, não é o agente de desenvolvimento que vai escrever o edital. O agente de desenvolvimento é o cara certo, no lugar certo, que conhece as pessoas certas. Porque quando você sabe quem são as pessoas certas, você consegue fazer aquilo que você precisa, com menos esforço. Ninguém trabalha sozinho. A ideia do agente de desenvolvimento, muita gente fala, mas sou só eu na prefeitura. Não são só vocês. Vocês são parte da prefeitura e a prefeitura é formada por uma série de servidores. Claro que a gente tem graus diferentes, municípios de tamanhos diferentes. Então, assim, eu tenho prefeituras maiores e tenho prefeituras menores. Mas a gente dificilmente vai ter uma prefeitura que só tem um agente de desenvolvimento. Porque tem que ter o prefeito, né? Tem que ter o prefeito e o vice e tem o agente de desenvolvimento. Então, a ideia é que vocês sejam articuladores, conheçam as pessoas certas. Porque se vocês não conhecerem as pessoas certas, vocês não vão chegar aos resultados que vocês precisam. E a gente tem que ter um contrato, a gente tem que saber, a gente tem que o plano de trabalho de vocês, ele é a materialização daquilo que vocês se propõem a fazer. Porque quando está no meu plano, eu consigo dar preferência. O que acontece comigo, por exemplo, lá no Sebrae. A gente tem uma meta, eu tenho um plano, e aí eu vou seguindo o meu plano. Eu tenho que chegar no final do ano tendo entregue todas aquelas metas. E as minhas metas não são todas para dezembro. As minhas metas têm meta em maio, tem meta em junho. As metas são algo progressivo. E aí eu consigo mostrar para o meu chefe, por exemplo, que eu estou trabalhando, eu não estou ali só passeando, né, gente? Porque a gente está trabalhando. Enfim. E a avaliação. A gente tem que definir como é que a gente vai monitorar as nossas ações. De que forma eu vou ver se o meu desempenho está indo bem ou mal. E a gente quer conversar um pouco melhor sobre a avaliação. Bom, e como é que a gente faz uma avaliação? Existe um teórico que eu gosto muito, que chama Eugene Bardat, que ele estuda a avaliação de políticas públicas. Como é que a gente avalia o processo e a entrega das políticas públicas. Ele diz que é importante que a gente siga 8 passos. E os passos são os seguintes. Primeiro, define o problema. Qual é o problema que você tem? Qual é o problema que você precisa resolver? Reúna os dados. A gente precisa ter informação. Porque a gente precisa entender um pouco melhor o problema para poder saber
como a gente vai resolver esse problema. Construir alternativa. Então, a gente tem que pensar quais são os caminhos que a gente vai percorrer para conseguir avaliar. Selecione os critérios. Existem milhões de critérios e milhões de indicadores. Vocês vão ver com a Karina que a gente montou um sistema lindo que tem um monte de informação. Mas também, quando a gente tem muita informação, a gente acaba se perdendo. A gente precisa selecionar aquilo que a gente quer avaliar e que a gente quer colocar na rua. Porque senão a gente vira menino branquinho. Assim, não sei se vocês lembram, mas no livro ele quer abraçar o mundo com as pernas. E aí ele tem um pé que voa, ele tem um macaco na cabeça. Ele vira uma coisa gigantesca. E infelizmente nós não somos personagens do real, então não podemos fazer repouso. Por isso que a gente seleciona os critérios. A gente projeta os resultados, aonde eu quero chegar. A gente confronta as trocas, os trade-offs. Porque toda escolha que a gente faz, a gente deixa alguma coisa para trás. Vocês, como gestores públicos, sabem disso melhor que a gente. O orçamento é uma coisa finita, né? Você não consegue, infelizmente, a gente quer fazer muitas coisas, mas o orçamento não dá para fazer, o nosso dia não dá para fazer. Então a gente precisa entender o que eu escolho, uma coisa e não a outra. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer e aí a gente vai contar uma história. E aí o Sebrae, quando a gente foi pensar sobre a implementação da lei geral, a gente pensou em muitas coisas. A gente passou por todos esses passos para dar para vocês uma ferramenta e um caminho para a gente poder se guiar, até para a gente conseguir se guiar, porque muita gente pergunta, que diabo que o Sebrae está fazendo, mexendo com a implementação da lei geral com a prefeitura? Bom, o Sebrae tem como missão, é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas, né? A nossa missão é que os empresários consigam empreender, consigam prosperar e tenham um ambiente que seja propício para isso. E é por isso que o Sebrae se divide basicamente em duas frentes. Uma que é a parte de consultoria, que talvez seja a mais conhecida, né? Consultoria, capacitação, que a gente chama de empresa da porta para dentro. E a outra parte, que é da qual nós fazemos parte, que é a empresa para fora, né? A porta da empresa para fora, que é o ambiente que as empresas estão. Então, a gente começou a mexer com a implementação da lei geral e com a lei geral por causa disso. Como foi a definição do problema? Qual é o problema que a gente tem? Como é que a gente auxilia os municípios a se desenvolverem economicamente? Por que a gente precisa que os municípios sejam fortes? Porque eu preciso que a pessoa que queira montar uma empresa em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, ela monte empresa em Iguatemi e ela consiga prosperar, ela não precisa ir para o lugar. Então, o nosso problema foi, a nossa pergunta foi essa. E a nossa resposta foi, cuidando dos pequenos negócios. Por que a gente cuida dos pequenos negócios? Porque os pequenos negócios, eles estão no local, o recurso fica no local, então eu abro uma padaria, eu vou ter que contratar funcionários, eu não vou contratar funcionários de São Paulo, eu vou contratar funcionários que estão no meu município. Esses funcionários vão receber o salário deles, eles vão comprar em outras empresas, e essas empresas vão pagar impostos, os impostos vão ficar no município, a prefeitura investe no local, no município, o recurso volta para o empresário. Então, a ideia da gente cuidar dos pequenos negócios e do desenvolvimento ser pensado pelo viés econômico é por isso, porque a gente quer que o dinheiro circule dentro do município. A gente começa a tapar aqueles buraquinhos do dinheiro indo embora, do dinheiro escorrendo. E a prefeitura, em muitos municípios, ela normalmente é a maior compradora, ela tem muito recurso. Então ela pode fazer, só que ela não pode sair por aí distribuindo dinheiro, né, gente? Não dá para a prefeitura falar assim, quem quer dinheiro? Joga dinheiro para todo mundo. Não dá para fazer isso. Então a prefeitura, existem mecanismos para fazer com que a prefeitura deixe o recurso no município. Bom, depois que a gente definiu o nosso problema, a gente começou a coletar dados. A gente tem a lei geral, tem uma série de capítulos, uma série de temas e de formas do município conseguir se desenvolver. A gente tem os agentes de desenvolvimento, que são vocês. A gente tem muito documento, muito papel, muita pesquisa, muito dado. E a gente tem hoje, no Brasil, 4.098
Teoricamente, esses 4.098 municípios já fazem tudo o que eles podem pelos pequenos negócios. Infelizmente, a gente vive numa cultura que a lei promulgada não é a lei realizada, né? Infelizmente, a gente, né, tem essa coisa de a gente faz todo um processo, entende, o legislador senta, reflete sobre as coisas que ele pode fazer, promulga uma lei, mas não necessariamente a coloca em prática. Então, o que a gente fez? A gente falou, ó, vamos construir algumas alternativas. A gente tem 4.098 municípios que regulamentaram a lei, mas não necessariamente colocam em prática. Como é que a gente pode fazer para ajudar os municípios? Porque a gente entende que os municípios têm uma série de dificuldades, né? A União, ela tem todo um orçamento muito maior, um entendimento muito maior, outros processos, mas a vida real acontece no município. O que a gente podia fazer? A gente quer melhorar o ambiente de negócio para fazer com que os pequenos negócios consigam rodar a economia do município. A gente pensou, então, vamos implementar a lei geral, vamos criar uma estratégia para conseguir implementar a lei, para fazer a lei sair do papel. E quais foram os critérios que a gente usou? Bom, a lei geral, se vocês não conhecem, por favor, tomem um tempo, assim, legislação às vezes parece meio uma coisa chata, mas é lindo, gente. Legislação é uma coisa linda, porque ela que faz as coisas acontecerem. As pessoas pararam, elas pensaram. A legislação é uma coisa, é um instrumento importante. A lei geral, ela tem 11 temas principais. E a gente pensou, se a gente for olhar para todos os 11 temas, a gente não vai sair para lugar nenhum, porque quem quer tudo não consegue nada, quem não faz nada acaba não tendo tudo, né? Então a gente pensou, vamos selecionar os temas da lei geral que qualquer município consiga. Que o menor município brasileiro, que tem 800 habitantes, até o maior município brasileiro, consiga fazer. Vamos colocar todo mundo junto e vamos pensar em itens da legislação que todo mundo possa fazer e que esteja na mão da prefeitura, que não dependa de ninguém. Dependa só da boa vontade e do bom trabalho da prefeitura para sair do papel. E, além disso, tenha um maior impacto no bolso do empresário, no bolso e na vida do empresário. O primeiro dos critérios foi o uso do poder de compras. Por quê? Porque a prefeitura pode fazer a roda da economia geral. Ela tem como colocar um edital de 80 mil na rua, ela tem como forçar a subcontratação, ela tem como obrigar a fazer compras. Então, a gente colocou o uso do poder de compras porque é muito importante que a prefeitura use o poder que está na mão dela para conseguir fazer com que os pequenos negócios do município melhorem. A gente pensou também na desburocratização, que não adianta nada o empresário querer montar um negócio, mas aí vem a fiscalização, bate e dá uma multa gigantesca de uma coisa que ele nem sabia. Ele tenta abrir empresa e demora 50 milhões de dias. Ele tenta fechar a empresa, demora mais 50 milhões de dias. Para mim, que a pessoa vai ser empresariada, vai pedir emprego na prefeitura, que é muito mais fácil eu pedir emprego na prefeitura e ter minha carteira assinada do que abrir uma empresa. Então, a gente precisa fazer com que a abertura, a taxa e funcionamento das empresas seja uma coisa mais fácil. O microempreendedor individual. Por quê? Porque o MEI é uma figura que está crescendo muito no país. A gente precisa auxiliar esses empresários. A gente conseguiu tirar da informalidade quase 4 milhões de pessoas, mas elas precisam de apoio. O prefeito tem que ajudar, porque se eu resolvo ser um empreendedor individual e amanhã o meu IPTU vira comercial, não é um bom negócio ser MEI. Então a gente precisa auxiliar e tem MEI em todos os municípios do país. E o nossa estrela guia, que é o agente de desenvolvimento. Por quê? Porque o SEBRAE ele não consegue estar em todos os municípios ao mesmo tempo. Hoje a gente tem 800 postos de atendimento, mas o SEBRAE também não é a prefeitura. A gente tem muito dessa coisa, né? O SEBRAE está ajudando. O SEBRAE é um parceiro na implementação da lei geral. Mas quem faz a implementação da lei geral são os administradores públicos, são vocês. Então, o agente de desenvolvimento para a gente é muito importante, porque é a pessoa da prefeitura que pensa 24 horas não, né, gente? Porque vocês dormem,